Quantas vezes você deixou algo para depois e percebeu que esse depois nunca chegou? Esse é o peso invisível que carregamos quando acreditamos que haverá um amanhã certo. O depois se disfarça de promessa, mas na verdade é um esconderijo. Olá, sou Rita Freitas, psicóloga clínica, e hoje vamos conversar sobre o peso do depois. Não falo aqui de agenda cheia ou rotina apertada, mas de uma dinâmica psíquica que nos leva a adiar. Esse adiamento pode ser uma forma de evitarmos olhar para algumas partes nossas que não queremos reconhecer. O depois é um véu que usamos para não encarar aquilo que nos desafia. Quando dizemos, depois eu vejo, na verdade dizemos, não quero ver agora. E o curioso é que esse agora raramente se torna depois, porque o essencial pede coragem e a coragem assusta. Deixar para depois pode parecer preguiça, mas é mais que isso. É como se o inconsciente sussurrasse: não toque nesse assunto, não olhe para lá. E obedecemos, acreditando que estamos apenas cansados. Mas cada depois acumulado vai formando um peso no corpo e na alma. É um fardo que sentimos, mesmo sem nomear. Uma ansiedade que não sabemos explicar. Quando adiamos uma conversa importante, perdemos a chance de ser verdadeiras. Quando adiamos um projeto, perdemos o encontro com a nossa criação. Quando adiamos um cuidado, perdemos a oportunidade de nos nutrir. Eu não estou falando de produtividade sem fim, mas de presença. O depois nos rouba a presença, porque adia a vida que só acontece agora. O adiamento também é uma defesa. Defesa contra a dor de olhar para dentro, contra a possibilidade de falhar, ou mesmo contra o medo de brilhar. Sim, porque até o brilho assusta. A sombra não é só escuridão. Ela também guarda a luz que não aceitamos por medo de não saber sustentá-la. O depois pode ser uma forma sutil de manter essa luz apagada. É como dizer, um dia eu me permito viver, mas nunca marcar a data. A psique, no entanto, não esquece. Cada depois é registrado. O inconsciente cobra o que foi deixado e muitas vezes cobra através de sintomas. Ansiedade, insônia, angústia ou até mesmo dores físicas. O corpo fala aquilo que a boca silencia e o corpo não sabe esperar o depois. Ele vive no agora e sofre quando o agora é negado. O hábito de adiar também nos distancia das relações. Quantas vezes deixamos para depois um pedido de desculpas, ou um abraço, ou a palavra que poderia ter mudado tudo? Esse depois pode se transformar em silêncio permanente. A vida não tem replay e o depois pode ser tarde demais. Quando olhamos de perto, vemos que o depois é uma máscara que esconde a face da sombra, mas não a dissolve. O trabalho psíquico não é eliminar o depois, mas reconhecê-lo, perguntar: o que eu estou evitando? Qual parte de mim não quero encontrar agora? Essas perguntas não têm resposta imediata, mas já começam a abrir espaço. O contato com essa sombra não acontece de uma vez. Ele pede tempo, cuidado, paciência. Mas diferente do depois, esse tempo é vivo. É o tempo da travessia, não o tempo da fuga. Cada vez que trocamos o depois pelo agora possível, nos aproximamos da inteireza. E não se trata de fazer tudo já, mas de não adiar o encontro com o essencial. Talvez o essencial seja descansar de verdade, talvez seja falar algo que pesa no peito, talvez seja começar algo pequeno, mas que nos conecta com quem somos. Esse agora possível rompe o feitiço do depois e nos devolve ao fluxo da vida. Percebemos então que o depois é uma ilusão de controle. Acreditamos que vamos escolher quando encarar nossas sombras. Mas, na verdade, é a vida que escolhe. Ela coloca diante de nós aquilo que precisa ser visto. Quando adiamos demais, a vida encontra um jeito de nos parar. Às vezes com um conflito, às vezes com uma crise, às vezes com um vazio enorme. E nesse momento não dá mais para dizer depois. É agora ou agora. O convite que trago não é eliminar esse depois, mas perceber quando ele se torna um peso. Perceber quando ele não é um descanso, mas uma fuga. Quando não é escolha, mas medo disfarçado. Esse olhar já é terapêutico porque traz consciência. E consciência é o primeiro passo para reconhecer a sombra. Não precisamos correr contra o tempo, mas aprender a habitá-lo, viver o agora possível e não acumular pendências na alma. O depois tem seu lugar, quando é um gesto de cuidado. Guardar algo para um momento melhor, para amadurecer, também é sabedoria. Mas quando isso se torna padrão, é sinal de que algo dentro de nós pede voz.
Talvez o medo de errar, o medo de mudar, o medo de viver. O depois esconde esses medos, mas não os resolve. Olhar para eles dói, mas liberta. A cada encontro com essa sombra, um pedaço da vida retorna. E é nesse retorno que nos sentimos inteiros. Que possamos aprender a diferenciar o depois saudável desse depois que aprisiona. E que possamos escolher, sempre que possível, o agora que nos devolve a nós mesmas. Se você tem alguma dúvida ou quer trocar uma ideia sobre esse e outros assuntos, é só entrar no meu Instagram, que está na descrição do vídeo, e mandar um direct. Eu respondo sempre por lá. Se esse vídeo te tocou, curta, comente, se inscreva no canal. Compartilhe com quem também está nesse caminho. Nos encontramos na próxima travessia.